Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos novamente por aqui, desta vez falando a respeito das aparições de Nossa Senhora em Fátima. As aparições marianas, de um modo geral, eu sempre costumo repetir isso, elas possuem um caráter muito específico, e esse caráter ele já é expresso no início do Evangelho de São João. Todas as aparições marianas elas são um eco daquilo que São João relata no início do 2º capítulo do seu Evangelho. Todas as aparições são um eco da frase de Nossa Senhora que diz: façam tudo o que ele vos disser. Então, as aparições marianas elas são um eco disso. Nossa Senhora, ao longo dos 2000 anos de história do cristianismo, ela sempre repete exatamente isso. Façam tudo o que o meu filho mandar, o que ele disser. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora, ela, de certa forma, eu acredito até que esse texto das bodas de Caná ele seja central para o estudo da Mariologia. Muita gente fala do texto da Anunciação, de outros textos, mas eu gosto especialmente deste texto das bodas de Caná, porque ele revela uma série de nuances dentro do próprio texto bíblico. Uma primeira nuance é a seguinte: Maria desponta como a intercessora por excelência e a mediadora das graças que são concedidas. Por quê? Se a maior de todas as graças, Santo Afonso dirá, a maior de todas as graças que a humanidade poderia ter recebido, que é o próprio Verbo encarnado, nos veio por Maria, por que as graças menores não viriam por ela? É uma questão de lógica, é a lógica da ação de Deus. Então, se a maior de todas as graças, que é Jesus mesmo, veio por Maria, as outras graças passam também por Maria. É a mediação universal. É algo que poderia ter sido proclamado como dogma. De fato, houve uma discussão, inclusive entre os padres conciliares, no contexto do Concílio Vaticano II. Havia uma expectativa da proclamação do dogma da mediação universal de Maria e do dogma da corredenção. E estes dogmas, a proposição de dogmas, sobretudo os dogmas marianos, ela acabou sendo engavetada pela influência de vários teólogos, mas sobretudo de dois, Yves Congar e Henri de Lubac. São os dois religiosos, aí, bispos. O Congar nunca foi bispo, mas foi feito cardeal por João Paulo II. E o de Lubac também. São estes dois nomes que vetaram o progresso da discussão possível de aprovação destes dogmas marianos. É por isso que Paulo VI, no fim da Lumen Gentium, quase como prêmio de consolação, ele manda incluir um capítulo sobre Maria, Mãe da Igreja, para apaziguar os bispos que desejavam a proclamação destes dogmas marianos. Então, isso não foi feito. Quem relata muito bem essa história é o professor e historiador italiano Roberto De Mattei, na sua história sobre o Concílio Vaticano II. O professor De Mattei, ele trabalha detalhadamente esses dados que aqui eu só apresento aqui muito rapidamente para que a gente tenha essa ideia. Mas voltando ao texto do Evangelho de João, o que ele nos mostra? Que Maria, ela vem e apresenta ao seu filho Jesus uma demanda, um pedido muito corriqueiro, a solução
para um problema numa festa de casamento. A solução deste problema representaria a preservação da vergonha pública que aquele casal sofreria, passaria. Ou seja, Maria, como mãe, atenta às necessidades pequenas, às necessidades mínimas de seus filhos, ela vem até Jesus, ela vem até o único que poderia solucionar aquele problema, o seu filho, Deus feito homem. Ela vem a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E o que Jesus diz? Jesus vai dizer, a primeira coisa, nós não temos nada com isso. Nós somos convidados da festa, né? Nós não temos de intervir em nada. E realmente, pensando sob um ponto de vista humano, prático, o convidado não teria mesmo de interferir. Mas Jesus entende o que Nossa Senhora está pedindo. Tanto é que Jesus, ele em seguida diz o quê? Minha hora ainda não chegou. E em seguida, Nossa Senhora não discute, como boa mãe, né? Toda mãe que sabe o que pede ou o que manda, São Bernardo chama Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Ele diz, Nossa Senhora no céu ela não pede, ela manda. Né? Não porque ela tenha poder nela mesma, mas pelas graças que o próprio Deus deu a ela, isso faz dela alguém habilitado a ter esta onipotência suplicante. Ela tem poder porque ela pede. E este poder é pela própria natureza e pela própria vocação de Nossa Senhora na história da salvação. E então Nossa Senhora ela não discute com Nosso Senhor. Ela não fica argumentando. Mas Jesus, eles precisariam, olha, é um casal, eles vão passar... Não. O que ela diz? Ela nem fala mais com Jesus. Tão certa ela estava de ser atendida que ela não mais discute com Nosso Senhor. Aliás, isso é próprio da cultura dos judeus. Os judeus, eles são muito práticos, eles são de falar muito pouco e de fazer muito mais. Isso é típico da cultura judaica. Então, o que Nossa Senhora faz? Ela se volta aos serventes. E o que ela diz? Façam tudo o que ele disser, o que ele mandar. Ela sabia que ele faria. E Jesus, na realidade, ele entra, né, ao se encarnar, não bastando todo o esvaziamento, né, é aquilo que São Paulo fala no seu hino cristológico, né, em Filipenses, que Jesus esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele acabou se submetendo a tudo aquilo que era humano. Ele quis se submeter. Santo Afonso de Ligório dizia, Jesus ele poderia ter aparecido no mundo já adulto. Ele não precisaria nascer, ele não precisaria ser gestado. Ele simplesmente poderia aparecer humano, mas aparecer já adulto. Mas não. Ele quis se submeter a tudo aquilo que é humano, é o esvaziamento. Ele quis assumir, ele quis ter mãe, ele quis ser gerado, né? Ele quis ter de aprender a falar, a andar, a fazer tudo aquilo que um ser humano faz. Jesus teve família, Jesus teve amigos, Jesus teve uma profissão. João Paulo II, na encíclica Redemptoris Hominis, ele diz que o Verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Cristo é um modelo de ser humano. O pecado desconfigura esse modelo, mas Cristo encarnado, o Verbo encarnado, ele ensina o homem a ser homem. Ele é um modelo a ser imitado. É a imitação de Cristo que conduzirá à salvação. Porque ele é o modelo de homem por excelência e Nossa Senhora é o modelo de mulher, é o novo Adão e a nova Eva. Muito bem. Agora, Jesus, ao fazer-se homem, ele passa a estar submetido às leis que ele mesmo, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, criaram. E qual é a máxima lei criada pela Trindade? Os 10 mandamentos. Sendo que o 4º mandamento é honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. É o único mandamento de Deus
que é seguido de uma promessa. É seguido de uma promessa. Agora vocês imaginem a sinuca em que Nosso Senhor entrou, porque Ele é Deus, Ele criou o mandamento, mas Ele se encarna, agora Ele está submetido ao mandamento que Ele mesmo criou. Deus não pode ser incoerente. Ele não pode ser incoerente. Então, Nosso Senhor é o primeiro devoto de Nossa Senhora. Maria é a filha predileta de Deus Pai, é a eleita por Deus Pai. Ela é a mãe de Deus Filho e ela é a esposa do Espírito Santo. Não existe criatura humana mais próxima e mais unida à Trindade do que a Santíssima Virgem Maria. E aí é curioso, né, que aí a Igreja Católica, ao longo de sua história, ela é acusada, né, de machismo, misoginia. Né? Quem fala isso não entende nada da doutrina católica, porque abaixo de Deus, o maior ser humano, o mais amado, o mais venerado, é uma mulher. É uma mulher, escolhida entre todas as mulheres. Então, Jesus, sendo homem, ele está submetido à lei. Ele deve honrar a sua mãe. E aí, então, o que Nosso Senhor faz? Ele obedece. O próprio texto do Evangelho de Lucas, depois da perda do menino, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, diz, Jesus ele explica. Só que Jesus, do ponto de vista humano, ele tem a sua atenção chamada pela sua mãe. É interessante que São José não fala uma palavra. São José é silencioso do começo ao fim no Evangelho. São José, Deus fala com ele em sonhos, não há registro de uma palavrinha sequer. Há registros apenas do pensamento de José. José pensou em segredo em abandonar Maria. O Evangelho fala do que ele pensou, mas não fala de nenhuma palavra de São José. Quando o menino Jesus é repreendido, quem repreende é Nossa Senhora. Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos à tua procura. E aí o menino Jesus, ele responde, não sabíeis vós que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Só que em seguida o Evangelho, porque parece uma resposta mal educada, do menino Jesus, mas não tem nada a ver, entendido dentro do contexto, ele simplesmente está se explicando que havia uma missão que já começava ali. E o Evangelho vai dizer, e o menino Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Nosso Senhor, antes de pregar, ele passou por um noviciado, vamos dizer assim, de 30 anos de silêncio e de aprendizado na casa de Nazaré. Nosso Senhor viveu em Nazaré. Chamou São José de pai, por isso que São José, entre os santos, ele goza de uma precedência singular, porque ele foi o homem que mereceu ser chamado de pai pelo próprio Deus. O próprio Deus o chamou de pai. Então, o próprio hino de São José fala isso, quis o verbo divino dar-vos nome de pai. São José venturoso, nossa prece aceitai. Então, de fato, São José, abaixo de Nossa Senhora, é o maior. Mas Nossa Senhora é quem fala. Ela, de fato, é quem gerou, é ela que repreende. E Jesus obedece, era-lhes submisso. E depois, em Caná, não era hora de fazer o milagre, mas Nosso Senhor adianta a hora para honrar sua mãe. E Nosso Senhor realiza o milagre. E então, a intercessão de Nossa Senhora, ela é mais do que evidente na Sagrada Escritura. Mais do que evidente. E neste texto, dá para ver o seguinte, que Jesus não nega aquilo que é pedido por sua mãe. Ao longo da história, se nós olharmos para a história da igreja, a história do cristianismo, Nossa Senhora ela não está presente o tempo todo no Evangelho. Mas nos momentos mais decisivos do Evangelho, Nossa Senhora sempre, via de regra, sempre está lá. Na encarnação do Verbo, ela está lá. Na santificação de João Batista, no ventre materno, ela está lá. No canto profético do Magnífica, ela entoa este canto de louvor a Deus. Depois,
No templo, ao apresentar o menino Jesus, ela estava lá. Depois, durante a vida pública de Jesus, em vários momentos, ela aparece. Ela se encontra, ela estava presente na vida pública do Filho. No Calvário, ela estava lá. João, no capítulo 19 do seu Evangelho, ele faz questão de dizer: e estavam de pé ao lado da cruz de Jesus. De pé. Maria, a sua mãe. Então, São João fala, João é o discípulo amado. Em João 19, 26, Jesus entrega um ao outro: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E João, é interessante, ele mesmo no seu evangelho não se identifica nominalmente. E isso há uma intenção, os exegetas, os teólogos sempre interpretaram isso, desde os padres da igreja, de que João não se identifica porque o discípulo amado é todo aquele que segue, é todo aquele que obedece à voz de Nosso Senhor. Então, o discípulo amado a recebeu em sua casa. Daquele dia em diante, ele a recebeu. Quem é um discípulo amado? Todo católico, todo cristão, todo batizado deve tomar Maria por mãe. São Bernardo vai dizer, Santo Afonso vai dizer, São Luís de Montfort e tantos santos devotos de Nossa Senhora vão repetir a frase dos padres da igreja. Os padres da igreja tinham duas máximas muito importantes. A primeira, não pode ter Deus por pai quem não tem Maria por mãe. Isso é uma paráfrase de São Cipriano, que dizia que não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E Maria é o modelo da igreja. Então, o próprio Paulo VI, na encíclica Marialis Cultus, ele vai dizer, né, ser cristão e ser mariano são sinônimos. Não existe, não há possibilidade de ser cristão e não ser mariano. Não se pode negar o papel de Maria na história da salvação. Então, isso é inegável. E depois os padres da igreja também diziam a respeito de Maria, né? De Maria nunquam satis. De Maria nunca se fala o suficiente. Né? Nunca se fala o suficiente. Por mais que falemos dela, ainda falaremos pouco. Então, o que a tradição, o que o magistério, o que a doutrina da igreja sempre entendeu, que do mesmo modo que Maria esteve unida a Jesus, em todos os momentos decisivos, até Pentecostes. Pentecostes, Maria estava entre os apóstolos. A vinda do Paráclito se dá com Maria. É o esposo de Maria, aquele que gerou o Verbo eterno. É ele que desce sobre os apóstolos. É ele que passa a atuar de maneira direta através da igreja. Então, do mesmo jeito, os padres da igreja vão dizer isso, os santos doutores vão dizer isso, que é justo pensar que do mesmo jeito que Maria esteve unida a Jesus neste mundo, ela segue unida a Jesus no outro mundo. Do mesmo jeito que Cristo quis precisar e quis obedecer a sua mãe neste mundo, ele faz isso também no outro mundo. Isso não é exagero, é a onipotência suplicante de São Bernardo, né? Essa é a ideia. Eu faço esse contexto aqui apenas para a gente introduzir a questão das aparições. O parágrafo 67 do Catecismo Novo e uma seção inteira do Catecismo Romano são dedicados a tratar da questão das revelações chamadas de revelações privadas. O que são as revelações ditas privadas? São aquelas revelações, aparições recebidas por pessoas ao longo da história da igreja, depois da morte do último apóstolo, São João. Então, a revelação com R maiúsculo, a revelação pública de todos os meios necessários para a nossa salvação, de tudo aquilo que Nosso Senhor queria que nós soubéssemos, ela já se deu até o momento da morte do último apóstolo. Tudo aquilo que vem depois só pode ser aceito não como complemento. As aparições não são complemento da revelação divina. Elas não revelam nada diferente, elas não indicam dados que não foram falados, elas não completam a revelação, elas apenas enaltecem aquilo que já foi revelado. Aliás,
a Igreja sempre usou como critério para discernir a sobrenaturalidade destas aparições, dessas manifestações, os seguintes itens. Primeiro ponto, a concordância do conteúdo das aparições com a tradição da Igreja. Se uma aparição disser ou ensinar algo diferente da tradição da Igreja, das duas uma, ela pode ser fruto da mente humana ou ela pode ser uma ação demoníaca. O demônio pode se travestir como anjo de luz para enganar. Ao longo da história da Igreja, ocorreram aparições falsas, né? Há várias aparições falsas, há várias manifestações, inclusive aparentemente milagrosas, movendo inclusive elementos da natureza, mas eram aparições falsas. Por quê? Destoavam da tradição da Igreja. O segundo critério é a concordância com as Sagradas Escrituras. O terceiro critério, né, os frutos produzidos, em primeiro lugar, na vida do vidente ou dos videntes, e depois os frutos produzidos a partir da mensagem da aparição. Se realmente surgirem frutos de conversão, o diabo não trabalha contra ele. Então, você já pode descartar que essa aparição ela seja de origem diabólica. As pessoas estão se confessando, estão comungando, estão rezando o rosário, estão se tornando melhores. Os pais estão procurando viver um matrimônio melhor, estão tendo mais filhos. Opa, então, isso não pode ser fruto do diabo. O diabo não trabalha contra ele mesmo, certo? Agora, se é uma aparição, uma mariofania, né, seja uma aparição de Nossa Senhora, de um anjo, de um santo, isso serve para tudo. E a aparição, por exemplo, não leva as pessoas à verdadeira fé católica, não leva as pessoas a uma conversão de vida, a uma vida sacramental, uma vida de piedade, isso é falso. Isso é falso. Não tenho o que pensar. Uma certa feita aí, eu li um conteúdo, alguém me deu um livrinho e falou, olha, isso aqui são as aparições tal, para uma leiga, né, não era nem no Brasil, uma aparição de fora, falou, você não quer ler as mensagens? Eu falei, não, tudo bem, me dê aí o livro. E aí é interessantíssimo, assim, já de cara dá para perceber que aquilo é gritante, é totalmente destoante da doutrina católica, aquilo não pode ser verdade. E um outro detalhe, todas as mensagens, era uma suposta aparição de Nossa Senhora, todas as mensagens não falavam de vida sacramental. Olha que interessante. O que Nossa Senhora falava para as pessoas? Acendam velas nos meus santuários, façam peregrinações. Acender uma vela, tudo bem, a piedade católica a gente faz isso. Fazer uma peregrinação a gente faz, mas não aparece nenhuma vez a palavra conversão, mudança de vida, corrigir os próprios pecados, se confessar, se emendar dos pecados, participar da Santa Missa, comungar, rezar o rosário. Não, eram coisas quase folclore. Então, é quase um folclore. Então, por aí, você vê que não é uma aparição genuína. Pode ser ou fruto da imaginação do vidente, ou pode ser uma tentação demoníaca. Pode ser mesmo uma manifestação do diabo. Aí o vidente, na verdade, às vezes é um joguete na mão do inimigo. Daí que vem o discernimento da Igreja, o discernimento da verdadeira doutrina católica para analisar se isso é genuíno ou não. Cito aqui um caso interessante, é o caso da aparição de Lourdes. Na aparição de Lourdes, nós vamos falar de Fátima, mas eu estou começando citando aqui o caso de Lourdes, que é anterior. Na aparição de Lourdes, Bernadette ela vê Nossa Senhora na gruta. Qual é a primeira atitude da Bernadette? A Bernadette ela tem uma catolicidade, embora fosse uma menina pouco instruída, ela demonstra uma catolicidade, um desejo de estar unida à Igreja, que é muito interessante. Quando ela vê Nossa Senhora, qual é a primeira atitude da Bernadette? Ela enfia a mão no bolso do avental e ela tira o rosário. E aí ela faz o quê? Ela faz o sinal da cruz. E a mulher de lá da gruta de Massabielle
tinha um rosário pendendo do braço. E o que a mulher da gruta faz? Ela pega a cruz do rosário e faz o sinal da cruz sobre si. Nossa Senhora traça o sinal da cruz sobre si. Então a Bernadette, ela fica pensando, falou, bom, então o demônio não pode ser. Né? O demônio, ele não traçaria sobre si o sinal da Santa Cruz, o sinal da salvação. Então isso já traz a Bernadette uma certa tranquilidade. Depois, quando os padres são informados da aparição, o padre diz a Bernadette, você tem de perguntar o nome a essa senhora. E aí a Bernadette, ela pergunta o nome. Nossa Senhora sempre dizia, eu vou dizer, mas não agora. Foram 18 aparições em Lourdes. E aí, num dado momento, como Nossa Senhora estava demorando muito para responder, a Bernadette, na sua inocência, ela resolveu apressar o processo. Ela levou papel, um tinteiro e uma pena e estendeu para Nossa Senhora. Falou, se a senhora não pode me dizer, a senhora pode escrever o seu nome? E Nossa Senhora ri para Bernadette. Nossa Senhora acha graça até da inocência de Bernadette. Ela disse assim, quando você vier de novo, eu vou lhe dizer. Né? Não precisa que eu escreva, eu vou dizer para você. E aí, Nossa Senhora, numa aparição subsequente, ela diz para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. E a Bernadette não entendeu absolutamente nada. Bernadette, até então, ela não sabia quem ela estava de fato vendo. Obviamente, ela tinha uma desconfiança. E todo mundo tinha essa intuição, o sensus fidei. Né? As pessoas intuíam que era Nossa Senhora. A própria Bernadette tinha essa desconfiança, mas não sabia, ela não tinha dito o nome. Então não se tinha essa certeza. E quando Nossa Senhora diz o nome, não resolveu o problema, porque a Bernadette, na sua simplicidade, na sua ignorância, ela não entendeu. E aí ela vai pelo caminho da gruta de Massabielle até a casa paroquial, repetindo, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. E quando ela bate a porta, o padre abre, ela diz para o padre, eu sou a Imaculada Conceição. Né? E o padre, o padre Peyramale, ele fica aturdido com aquilo, ele falou, de onde você ouviu isso? Ele falou, é a senhora da gruta, ela me disse. E ele empalidece. E ele pergunta para Bernadette, você entendeu o que isso significa? Ela disse, não. Olha que interessante a pedagogia de Deus. Quem disse a Bernadette que ela via a Virgem Maria, não foi a Virgem Maria, foi a igreja. Olha a pedagogia de Deus, foi o padre, foi o sacerdote que falou para ela, então sente-se aí. Ele falou, e eu vou te explicar. E ele explicou o mistério da Imaculada Conceição. Agora, é claro, existe sempre uma pedagogia de Deus por detrás disso. Nossa Senhora podia aparecer em milhares de lugares. Por que Nossa Senhora escolhe a França? Em 1854, dia 8 de dezembro, Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição. Pio IX era um papa bastante curioso, é um dos papas que eu mais gosto pessoalmente. Eu tenho uma devoção imensa a Pio IX, ele é beato já. E o Pio IX ele tinha uma política de governo da igreja muito interessante. Tudo aquilo que o colégio dos cardeais dizia para ele não fazer, ele fazia o contrário. Né? Então, quando diziam para ele, não proclame tal dogma, ele falava, ótimo, vou proclamar. Né? E assim ele ia governando a igreja. Né? E ele sabia já da crise, do liberalismo, das influências que a teologia já recebia já naquela época. Era um ambiente liberal. E o próprio Pio IX, ele foi um liberal, inclusive simpático a muitas ideias da Revolução Francesa, antes da sua conversão, de fato. Pio IX foi o papa que mais governou a igreja depois de São Pedro. Ele governou a igreja por 32 anos. São Pedro governou por 33. Pio IX foi o único que atingiu essa marca. Ele ficou papa muito jovem. E ele se converteu no papado. Foi sendo papa que ele foi se convertendo. E Pio IX, então, decide-se por proclamar o dogma da Imaculada Conceição em 1854. De onde veio o maior protesto para que o dogma não fosse proclamado? Da França. O episcopado francês, ainda tomado pelas ideias galicanas, da heresia galicana, o episcopado francês escreve a Pio IX e, inclusive, disse que a proclamação do dogma poderia representar um racha,
um cisma na igreja francesa. O que Pio IX fez? Proclamou mesmo assim. No ato da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, quem estava presente lá no dia, na Basílica de São Pedro, além de Pio IX, que é um santo, estavam 2 santos dentro da Basílica de São Pedro, junto com Pio IX ali, né? São João Nepomuceno Neumann, que é o primeiro santo dos Estados Unidos, é um bispo redentorista. Ele estava lá em Roma, no ato da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E Santo Antônio Maria Claret, o grande devoto do Imaculado Coração de Maria. Né? Existe uma placa comemorativa da proclamação do dogma com o nome de todos os bispos lá no Vaticano, e nessa placa tem os nomes, né, de São João Neumann e Santo Antônio Maria Claret. Pio IX, vocês já devem ter lido a história da proclamação do dogma. Ele, quando começa a ler o texto da proclamação do dogma, Pio IX era um homem pequeno, baixinho, né? Não tinha assim, uma voz tão potente, e ele mesmo narra que assim que ele começa a leitura da definição do dogma, ele percebe que a voz dele tomou uma potência que inundou a basílica. E um facho de luz veio, um facho de luz do sol, veio e brilhou diretamente sobre o rosto dele, enquanto ele lia. E ele mesmo vai narrar isso. Ele disse que ele começou a ler a proclamação do dogma e não conseguiu terminar. Ele precisou parar para desafogar o choro que estava preso. E ele chora por um longo tempo. E depois ele termina a leitura da proclamação do dogma. Os bispos franceses se opuseram. Onde Nossa Senhora aparece 4 anos depois. 11 de fevereiro de 1858. Nossa Senhora aparece na França. Onde queriam negar o dogma, Nossa Senhora aparece. E ela poderia ter dito o nome dela de várias formas, mas como ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Então Deus ele tem uma pedagogia. E Nossa Senhora, ela tem este cuidado de mãe, o mesmo cuidado das bodas de Caná, é um cuidado de mãe. Nós sabemos pela doutrina da igreja que quem está no inferno, quem está no purgatório, quem está no céu, não pode sair, porque é um estado permanente, né? Tirando o purgatório, que é um estado passageiro, o céu e o inferno são estados permanentes. Só as almas do purgatório é que estão no estado transitório. Mas uma vez que uma alma esteja salva, ela não pode sair do céu. Uma vez que um condenado esteja no inferno, ele não pode sair. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele pode permitir extraordinariamente, isso não é o ordinário, não é o comum, ele pode permitir que um santo do céu, um anjo do céu, ou até mesmo a alma de um condenado no inferno voltem. Para quê? Para alertar aqueles que estão vivos. Isso é uma ação da misericórdia divina. Essas revelações, elas não são vinculantes. Nós não somos obrigados a acreditar em nenhuma. Eu deixo de ser católico se eu recusar as mensagens de Fátima? Não. Eu preciso obedecer à doutrina da igreja, ao evangelho, o depósito da fé. Se eu negar Fátima, isso não compromete diretamente a minha salvação. Eu posso não acreditar em Fátima, em Lourdes, em La Salette. Mas aí vale o conselho do cura d'Ars. Perguntaram ao padre Vianney se as aparições de La Salette eram verdadeiras. Num primeiro momento ele titubeia, depois ele conversa com Maximin Giraud, que foi o vidente de Nossa Senhora. Nossa Senhora de La Salette aparece para 2 pastores, né? Uma menina, a Melanie Calvat, e o Maximino Giraud. O cura d'Ars, eles levam o Maximin Giraud para falar com o cura d'Ars conversa com o menino, e o cura d'Ars ele volta convencido, ele diz essa aparição é genuína. Ele não só abençoa, mas começa a difundir La Salette. E aí então perguntaram ao cura d'Ars, mas e se
nós não acreditarmos? O Curadars ele dá uma resposta muito interessante. O Curadars ele era muito didático, né? Ele falava as coisas da maneira mais direta e mais clara possível. Ele disse, olha, se você quiser recusar, você não vai ser condenado por isso. Mas é uma desfeita muito grande um filho não dar ouvidos àquilo que a mãe lhe diz. E aí o Curadars dizia, se as nossas mães, quando nos pedem os mínimos favores de que elas precisam, a gente procura atendê-las e procura ter todo esse respeito pelas nossas mães, por que não teríamos pela Mãe de Deus que vem do céu à terra para nos falar? Então, é a resposta do Curadars, né? Quer dizer, você pode recusar? Pode, não tem problema nenhum, mas seria uma desfeita muito grande, né? A Mãe de Deus nos falar e nos fazermos de surdos, né? Para aquilo que ela nos diz. Então, devemos estar atentos a isso. E aí, nós podemos falar de um ciclo de grandes aparições antes de Fátima. Nós podemos ver que o século XIX é um século em que as aparições marianas, inclusive aprovadas pela Igreja, elas se proliferam numa velocidade muito grande. Por que Nossa Senhora apareceria tantas vezes? Nossa Senhora apareceu tantas vezes porque a apostasia das nações, ela corria a passos largos depois da Revolução Francesa. Então, as nações não são mais simplesmente as pessoas, porque até o século XVIII, o enfoque da Igreja era o quê? Era tentar converter e corrigir os erros das pessoas, mas agora não, agora são as nações que botam Deus para fora da justiça, botam Deus para fora da política, botam Deus para fora da educação, botam Deus para fora dos exércitos, para fora das escolas, para fora dos tribunais. É um Estado laico, é uma separação, é uma cisão do homem, é a apostasia das nações. Aliás, a apostasia das nações ela já é uma das preparações preditas na Sagrada Escritura para a vinda do Anticristo. Então, há até um aspecto escatológico. Agora, é claro, Nossa Senhora ela não aparece para falar de fim do mundo, nada disso. Nossa Senhora, via de regra, ela aparece para quê? Para duas coisas. Socorrer os seus filhos e levar os seus filhos até o seu filho de fato, que é Jesus. Nós somos filhos de Nossa Senhora, mas Jesus é o seu Filho Santíssimo, é o seu Filho por natureza. Então, o grande objetivo de Nossa Senhora é esse, nos consolar, nos acudir, mas também nos chamar a atenção. E assim a gente vai ver. 1830, Nossa Senhora aparece em Rue du Bar, em Paris. Há uma freira, há uma noviça, chamada Catarina Labouré. A Catarina Labouré era uma noviça muito simples, que entra na ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, e quando ela entra no noviciado, chega à capela do convento a relíquia do coração de São Vicente de Paulo, que é o homem da caridade, né? Eu botei no meu filho o nome de Vicente pensando em São Vicente de Paulo, né? E ele nasceu pertinho do dia de São Vicente, né? Então, o homem da caridade, né? Esse grande santo, a relíquia do coração de São Vicente chega no convento. E aí a mestra de noviças pegou um roquete de São Vicente e deu um pedacinho para cada uma das noviças dessa relíquia. E disse assim, peçam ao nosso pai, ao nosso fundador, uma graça para a vida religiosa de vocês. A Catarina Labouré, que era uma menina de roça, muito simples, mal sabia ler, qual foi a graça que ela pediu a São Vicente? Ela foi ousada, né? E os santos são ousados. Ela disse assim, eu quero ver Nossa Senhora, mas eu não quero esperar na outra vida não, quero ver já agora, né? E ela pede isso a São Vicente. Naquela noite, ela é despertada por um menino, uma criancinha do lado da cama dela, e chamando pelo nome, ela olha para aquele menino, ela vai dizer, né? Mas como que você entrou aqui, né? Quem é você? E o menino vai dizer para ela, eu estou sempre com você.
E ela não entendeu. Ela falou, como que você está sempre comigo? Né? Eu estou te vendo agora, né? Nunca te vi. Né? E aí ele disse, eu sou seu anjo da guarda. E falou para ela, vem, desce, que Nossa Senhora vai falar com você. E aí ela desce e vai até a capela do convento. E o anjo diz para ela, e ela estava achando que aquilo tudo era um sonho. E o anjo coloca ela em frente à cadeira do padre confessor e diz assim, se ajoelhe aqui. E ela, boba, né, sem saber o que fazer, e o anjo fala uma, duas, na terceira vez, aquele menininho, que ela viu o anjo como um menininho, ele fala com uma voz grossa, estridente, e fala, se ajoelhe aqui, Catarina. E ela, tomada até de um certo espanto, né, com a atitude do anjo, ela se ajoelha. E então ela ouve, na sacristia de Rui do Bac, um farfalhar, um barulho de tecido, de pano se ajeitando. Ela ouve esse farfalhar e quando vê, ela vê que a sacristia se ilumina e sai pela porta da sacristia Nossa Senhora. Nossa Senhora atravessa o presbitério e faz uma genuflexão, não seria uma genuflexão, seria uma vênia profunda. É interessante que as mulheres naquela época, por conta dos vestidos, as mulheres não precisavam fazer genuflexão. Os homens sim, o homem usa calça, dá para fazer a genuflexão. As mulheres, como tinham aqueles vestidões, tinham uma permissão para fazer a vênia profunda. Nossa Senhora passa diante do sacrário e faz uma vênia profunda para o seu filho dentro do sacrário. Aí ela atravessa, vem e se senta na cadeira do padre confessor, na frente da Catarina Labouré. É a única aparição, pelo menos até hoje, né, que tem um registro de que Nossa Senhora tenha tocado no vidente e o vidente tenha tocado em Nossa Senhora. Nossa Senhora pega as mãos da Catarina Labouré, Nossa Senhora toca nas mãos dela e colocou as mãos da Catarina Labouré para descansar sobre os seus joelhos. As mãos da Catarina Labouré. E Nossa Senhora fala com a Catarina Labouré. Depois Nossa Senhora se mostra dentro de uma medalha e diz para a Catarina Labouré, do jeito que você me viu aqui, eu quero que você mande cunhar uma medalha. O ano da aparição era o ano de 1830. 1830 ocorreu a Revolução contra o rei Carlos X. Carlos X era irmão de Luís XVI, que havia sido decapitado na Revolução Francesa. Quando a monarquia, no período pós-napoleônico, foi restaurada, Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, foi coroado, morre sem herdeiros e aí assume Carlos X, que era o irmão de Luís XVI. Ele foi o último rei da dinastia Bourbon, o último rei autenticamente, profundamente católico da França. Em 1830, os liberais começam uma revolução para derrubar o rei da França. Nesta época, uma matança generalizada em Paris, os mortos ficavam insepultos, a peste se espalha em Paris. O que Nossa Senhora diz? Aqueles que trouxerem a medalha desta imagem, tal e qual você me viu, serão preservados da peste e serão convertidos. Nossa Senhora promete, na medalha milagrosa, uma eficácia de conversão. Quem trouxesse essa medalha não precisava nem rezar, bastava trazer a medalha e Nossa Senhora faria o resto. A misericórdia de Deus vai facilitando, né? Não porque Deus vá baixando a régua, mas porque os homens estão tão maus e os tempos são tão maus que Deus precisa socorrê-los. E Nossa Senhora vem em socorro em 1830. Pouco tempo depois que Nossa Senhora tinha aparecido em Rui do Bac, Nossa Senhora se apresentará em Roma. Ela aparece do mesmo jeito para um judeu. Um católico, um banqueiro católico italiano, ele tinha 2 amigos judeus, banqueiros também, que metidos com comércio, com uma porção de investimentos,
eram os irmãos Alfonso e Teodor de Ratisbonne, 2 judeus. Esse amigo católico ia para um compromisso junto com os irmãos Ratisbonne e então diz assim para eles, falou, olha, eu vou à missa todos os dias e eu preciso ir à missa. Então, vamos comigo, vocês ficam sentados lá no último banco da igreja e enquanto eu assisto à missa, acabada a missa, nós já vamos para o nosso compromisso. Muito bem. Só que antes disso, este amigo católico havia convencido Afonso de Ratisbonne a carregar no bolso uma medalha milagrosa. A medalha que Catarina Labouré havia mandado cunhar. E ele trazia a medalha no bolso. Enquanto o amigo assistia à missa, ele ficava ali se distraindo, olhando as obras de arte da igreja de Santo Andrea dalle Frate, em Roma, a igreja de Santo André dos Frades. E no altar de São Miguel, logo na entrada da igreja, de repente ele vê o altar se iluminar e Nossa Senhora aparece a Afonso de Ratisbonne. E aparece com as cores, com os gestos próprios do povo dele, o povo judeu. Nossa Senhora aparece como a filha de Sião. O que acontece com os irmãos Ratisbonne? Eles se convertem imediatamente e fundam uma congregação religiosa, os padres de Sion, a congregação de Nossa Senhora de Sion, tem um ramo feminino e masculino, cujo carisma é, ou seria, converter os judeus. Converter os judeus. Pelo menos na minha época de seminário, alguns membros da congregação que eu conheci, eles já não se dedicavam a converter judeus, mas a se parecer cada vez mais com os judeus. Eles pareciam rabininhos, né? Rabininhos que participavam de missa, né? Então, não estavam mais tão preocupados em converter, mas a congregação nasce disso, né? É claro, eu estou falando destes poucos que eu conheci, eu não posso falar por todos, né? Os 3 que eu conheci, pelo menos, se comportavam assim. Mas pode ser que haja religiosos, religiosas que ainda levem a sério este carisma de Afonso de Ratisbonne. Depois, Nossa Senhora aparece em La Salette. La Salette é uma das aparições mais graves, porque La Salette, Nossa Senhora revela uma série de segredos falando dos problemas da igreja. E Nossa Senhora deixa claro em La Salette, o mundo anda conforme a igreja anda. Se a igreja andar mal, o mundo andará mal. A igreja é o fiel da balança. Se houver uma vivência autêntica da fé católica, o mundo irá bem. Haverá um reflorescimento. Deus fará grandes coisas no mundo. Mas se os homens não se abrirem, se a igreja não cumprir a sua missão, o mundo irá mal. O cardeal Pie de Poitiers, francês, ele dizia, Cristo reina sobre o mundo sempre. Às vezes, ele reina pela abertura que os governos do mundo lhe dão, permitindo que o evangelho penetre nas suas estruturas. E assim, Nosso Senhor governa. Mas, quando as portas são fechadas a Nosso Senhor ainda assim governa através dos flagelos que permite que recaiam sobre o mundo. Cristo reina, ou pela mão pesada da sua justiça, ou pelo seu braço misericordioso que sustenta e levanta. Tudo depende de nós, homens e mulheres, tudo depende da igreja. Tudo depende de como anda a igreja. Então vem La Salette. 1858, Lourdes. Depois, 1870, Palais-Voisin. Depois, nós temos a aparição de Banier, na Bélgica. E depois, outras tantas aparições marianas. E depois, em 1917, temos Fátima. Fátima se insere, então, neste ciclo das grandes aparições marianas. E Nossa Senhora em Fátima
ela vai se manifestar a 3 crianças na cova da Iria e num vilarejo com um nome particular, Fátima. Há várias versões para a origem do nome Fátima. Uma versão que é a mais certa do ponto de vista histórico é que Fátima tem esse nome por conta da invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, vários locais em Portugal e Espanha possuem nomes ligados aos muçulmanos. É como a cidade de Medina del Campo, né? A cidade onde São João da Cruz nasceu na Espanha. Medina del Campo. Medina tem nome de Medina como referência à cidade de Medina, na Arábia. Medina é uma palavra árabe que significa o quê? A cidade do profeta. É uma referência a Maomé. Então, na Península Ibérica, há vários logradouros, há vários nomes de cidades inteiramente ligados à presença muçulmana. Agora, há outras versões possíveis também. O historiador americano William Walsh, ele traz um dado interessante. Ele fala que no século VIII existe uma narrativa, mais ou menos onde hoje é a cidade de Fátima, de alguns muçulmanos que viram por ali uma mulher que apareceu numa cova, né, numa depressão do território. Eles viram essa mulher muito brilhante, uma mulher muito bonita, mas que não olhava diretamente para eles. E o que eles deduziram? Falou, essa mulher deve ser Fátima. Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Maomé. Né? Segundo se conta-se na história de Maomé, era a mais bela das filhas de Maomé. Então deram o nome de Fátima a esse lugar. A providência divina ela sempre chega antes para preparar os lugares. Né? Em Portugal, muito antes de Portugal ser Portugal, já existia uma presença romana. Os romanos fundaram Lisboa, fundaram outros territórios. E houveram mártires, muitos mártires cristãos em Portugal. Então, Portugal foi regada com sangue de mártires antes de se tornar nação. E no local onde Nossa Senhora vai aparecer em Fátima, a cova da Iria, ninguém sabe também ao certo de onde vem esse nome Iria, mas a tese mais provável se refere a uma capelinha que existe ali, nas proximidades da cova da Iria. É uma capelinha dedicada a Santa Irene, que é uma mártir portuguesa. Portugal não existia, mas ela era ali da Península Ibérica, esta mártir. Então, já há uma presença cristã ali. Mas houve uma presença muçulmana. E Nossa Senhora escolhe este lugar. Em Fátima, Nossa Senhora vai dizer o nome dela. Quando as crianças perguntam quem ela diz que ela é, eu sou a Senhora do Rosário. E na história da igreja, há uma conexão muito forte entre o Rosário e a vitória sobre o Islã. Porque em 1571, houve a grande ameaça de invasão da Europa por um sultão islâmico que disse que colocaria os seus cavalos para pastar dentro da Basílica de São Pedro. Essa ameaça não era brincadeira. Eles vinham com uma armada, uma esquadra poderosíssima atravessando o Bósforo e viriam para cima dos católicos. E o Papa, São Pio V, conclama uma cruzada de católicos para frear o avanço muçulmano naquilo que ficou conhecido como a Batalha de Lepanto. Quem é que vai encabeçar o recrutamento das forças católicas? Dom João da Áustria. Dom João da Áustria ele toma a dianteira nessa batalha. O rei da Polônia e outros reis católicos vão mandando reforços para tentar brecar os muçulmanos. Mas o Papa, São Pio V, ele dizia, a nossa grande força está no Rosário. E ele manda rezar o Rosário, porque a vitória viria pelo Rosário, pela reza do Rosário. É interessante que na nau Capitânia, a embarcação que ia à testa do exército católico,
e essa é uma curiosidade interessantíssima, o que os europeus mandam estampar? Por incentivo da Espanha, os europeus mandam pintar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Por que Nossa Senhora de Guadalupe? Porque os mexicanos não queriam se converter. Mas quando Nossa Senhora apareceu e estampou sua imagem na tilma de Juan Diego, a igreja não teve trabalho. A grande evangelizadora do México foi a Virgem Maria. Por quê? Ela aparece vestida como uma princesa asteca. Ela aparece morena. E os índios, ao verem, passam a chamá-la, e chamam assim até hoje, né, de La Morenita, né? O próprio Juan Diego, quando vê Nossa Senhora, ele chamava Nossa Senhora, né, carinhosamente, os astecas faziam isso, quando eles gostavam muito de uma pessoa, de uma menina, eles chamavam de menina, ou de minha filha. Ele chama Nossa Senhora de menina, várias vezes, né? Inclusive quando ele foge de Nossa Senhora, né? Ele sabia que Nossa Senhora aparecia no topo do TPA, que ele deu a volta por baixo, Nossa Senhora apareceu embaixo, falou, onde você está indo? Né? Nossa Senhora pegou o Juan Diego, ele falou, não, eu estou indo buscar o padre, porque meu tio está doente. Ela falou, não, ele já está curado. Na verdade, ele estava tentando fugir aí da missão que Nossa Senhora incumbiu, mas Nossa Senhora foi até ele. Né? Então, os espanhóis mandam estampar a Imaculada, a Virgem de Guadalupe, na vela do navio principal, e vão para a batalha. E nesta batalha, as forças católicas, que eram muito inferiores, o número de soldados muito menores, eles começaram a se desbaratar. Muitos muçulmanos que foram presos disseram que estavam cegos. E quando eram perguntados, mas por que vocês estão cegos? Porque ao olhar para o céu, nós vimos uma mulher que dava ordem a um exército de anjos para que se precipitassem contra nós. Então nós entendemos que nós iríamos perder e começamos a nos colocar em fuga. E as tropas católicas venceram a batalha de Lepanto. Inclusive tomaram as bandeiras dos navios muçulmanos, que eram guardadas como um monumento da vitória de Nossa Senhora, através do rosário. Essas bandeiras, na década de 60, foram devolvidas pelo Papa Paulo VI para os muçulmanos. Nós não temos mais essas bandeiras, infelizmente. Mas elas eram um penhor, um testemunho do que Nossa Senhora operou ali. Por isso que São Pio V vai instituir a festa de Nossa Senhora do Rosário no dia da vitória em Lepanto, 7 de outubro de 1571. Em Fátima, Nossa Senhora aparece num lugar que tem nome muçulmano. E ela vem dizer, eu sou a Senhora do Rosário. O que Nossa Senhora quer nos dizer com isso? Assim como eu os vali naquela batalha lá de trás, eu vou fazer o mesmo agora, nas batalhas de hoje. É isso que Nossa Senhora está querendo dizer. E a arma de ontem é a mesma de hoje. É o rosário. E aqui eu pego o texto da primeira aparição, dia 13 de maio de 1917. Antes de verem Nossa Senhora, um dado interessante, as crianças em Portugal viram o anjo. E é interessante que não é qualquer anjo. Poderia ser o anjo da guarda deles. Mas as crianças viram na região dos Valinhos, em Portugal, um anjo que se apresenta a eles e diz quem é. Esse anjo disse assim, eu sou o anjo custódio de Portugal. Portugal é a única nação do mundo que tinha permissão do Vaticano para ter missa e ofício próprio para o anjo da guarda da nação. Por quê? Porque quando Portugal nasceu, dia 25 de julho de 1139, é a data de nascimento de Portugal, é a Batalha de Ourique. Na véspera da Batalha de Ourique, quando Dom Afonso Henriques teve a visão de Cristo crucificado, ele viu um anjo que recolhia o sangue de Cristo na cruz, que eram como diamantes,
E este anjo disse para Dom Afonso Henriques: eu sou o anjo custódio de Portugal. Então, Portugal nasce já sob o patrocínio desse anjo da guarda do país. O anjo da guarda do país. Inclusive, muitas revelações privadas, muitos místicos, enfim, eles reputam que o anjo da guarda de Portugal seja São Miguel Arcanjo. Isso aí, é claro, a Sagrada Escritura não diz nada, é revelação privada isso, mas muitos acreditam que seja São Miguel. Então, o anjo da guarda de Portugal ele aparece na fundação de Portugal. E o anjo custódio de Portugal ele vai aparecer de novo em 1917. Qual era o contexto de Portugal? Em 1910, Portugal teve a revolução, uma das revoluções liberais mais violentas da história de Portugal. Em 1834, século XIX, Portugal teve uma revolução que aboliu a vida religiosa. Todos os conventos femininos foram fechados, as freiras continuaram vivendo clandestinamente, mas com veste civil. As freiras usavam veste civil, moravam nos conventos e aí elas alegavam que eram senhoras fazendo caridade. Mas eram freiras, mas não podiam usar o hábito, por conta da legislação maçônica aprovada em 34. Não podia ter monges e padres religiosos, era só padre diocesano. E ainda assim, boa parte do clero diocesano era controlado pelo governo português. 1834, isso. Depois, essas legislações elas foram indo e vindo, piorando, às vezes avançava, às vezes retrocedia. Em 1910 ocorre o regicídio. O rei de Portugal e o herdeiro do trono são assassinados na Praça do Comércio, em Lisboa. E aí a igreja acaba de perder os últimos benefícios que ela ainda tinha em Portugal. A maçonaria triunfa. 1914 explode a Primeira Guerra. 1917, Nossa Senhora aparece em maio. Em fevereiro, tinha ocorrido a Revolução na Rússia, para implantar o comunismo na Rússia. Esse é o contexto em que Nossa Senhora vai aparecer. Então, primeiro vem o anjo custódio de Portugal. O que ele faz? Ensina as crianças a rezar. Ele ensina o ato, ele pergunta às crianças, se as crianças queriam ajudar Nosso Senhor na reparação dos pecados daqueles que não creem. E as crianças dizem que sim. E aí o anjo ensina a oração. Senhor meu Jesus Cristo, eu vos amo, eu creio em vós, eu vos adoro, por aqueles que não amam, não creem, não adoram. É uma oração de reparação. Entendeu? Não basta só rezar, é preciso reparar o mal daqueles que inconscientemente negam a Deus, recusam a Deus. A gente pensa às vezes, não, mas eu tenho fé, se o outro não tem, o problema é dele. Não, o problema é meu também. É necessário que existam almas reparadoras. O anjo de Portugal bate nisso. Vocês querem fazer isso? Vocês desejam fazer isso? E essa é a ação de Deus. Jesus no Evangelho, quando ele vai curar alguém, o que ele diz? Você acredita que eu posso fazer isso? Eu acredito, então que seja feito, conforme a tua fé. O que o anjo faz? Ele vem e pede a adesão de 3 crianças, uma de 10 anos, uma de 9 e uma de 7. E hoje em dia o pessoal diz que a gente tem que ter cuidado com o que fala com as crianças. Olha, a pedagogia, Nossa Senhora não seria recebida, e nem o anjo de Portugal, como catequista na maioria das paróquias brasileiras, Porque o pessoal hoje na catequese é todo cheio de dedos, não fale de inferno para as crianças. Nossa Senhora mostrou o inferno. Ela não falou de inferno, ela abriu o inferno e mostrou o inferno às crianças. Essa é a catequese do anjo de Portugal, essa é a catequese de Nossa Senhora. É a verdade da fé católica. E aí o anjo de Portugal ele diz, vocês estão dispostos a sofrer e a oferecer para reparar os pecados? Eles disseram sim. Só quando as crianças dão sim, aí quem vem primeiro? Jesus. Olha que interessante, porque o anjo deu a comunhão a Lúcia. E aí depois, quando foi perguntado para Lúcia, de onde veio a comunhão? Aí ela vai explicar que o anjo tomou a comunhão de um dos sacrários que existia por ali e deu a comunhão materialmente a ela. Então Jesus vem primeiro. Primeiro vem a adesão. Vocês querem? Queremos. Depois vem Jesus, que entra no coração das crianças.
E aí sim vem Nossa Senhora com a mensagem. Dia 3 de maio, as crianças narram, né, que eles rezavam um terço na hora do almoço, uma família católica. As famílias eram católicas, os Marto e os Santos, né, que é a família da Lúcia. A Lúcia era prima do Francisco e da Jacinta. Né? Não vou me deter muito na biografia aqui dos pastorinhos, mas eles eram parentes muito católicos, muito piedosos, de uma família de boa instrução católica, de boa formação. E a mãe da Lúcia, que era mais velha, dizia: vocês almocem juntos, aí os primos, mas depois rezem o terço. As meninas, né, isso é típico também, né, eu acho até engraçado isso, quando a gente lê isso na história de Fátima, né, mulher é sempre mais fácil mesmo. Né, as meninas rezavam o terço direitinho. O Francisco ele tinha mais preguiça. Então, Francisco, para o terço e rápido, o que ele fazia? Ele pegava as contas, ele ia dizendo: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. Né? Então, ele juntava a primeira e a última parte. Né? E nem sempre ele rezava o terço com muita vontade, porque menino, né? Também é compreensível, moleque de 7 anos, né? De 9 anos ele tinha, né? 7 era Jacinta. Mas é um moleque, né? Ainda. Então, ele queria brincar. Ele gostava de já almoçar, rezar rápido para ter tempo de brincar um pouco, correr um pouco, né? Coisa típica de moleque. Né? E aí é interessante que vira um anjo e eles conversavam entre si. A irmã Lúcia, no livro das suas memórias, né? As memórias de irmã Lúcia, ela fala muito isso, né? Que quando eles conversavam, eles ficavam pensando, né? Falaram: nós vimos o anjo, já pensou se nós víssemos a Virgem Maria? Né? E as meninas ficavam encantadas em pensar em Nossa Senhora, e o Francisco ele dizia: pois eu não, né? Eu queria ver mesmo é Nosso Senhor, né? Eu queria ver Jesus, né? E Francisco tinha mesmo um amor e um desejo de ver Nosso Senhor que era muito grande, e ele dizia sempre isso: eu queria ver Nosso Senhor. E aí no dia 13 de maio, enquanto eles rezavam o terço, depois do almoço, eles veem um relâmpago na cova da Iria. Mas o tempo estava bom. Depois viram outro relâmpago, e de repente, sobre a azinheira, eles veem uma mulher, brilhante como o sol. A irmã Lúcia dizia que, ao ver Nossa Senhora brilhava tanto que ela parecia translúcida, como um cristal. Parecia que era possível atravessá-la, de tanto que ela brilhava. E aí começa o diálogo. Nossa Senhora diz: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E a Lúcia, então, pergunta já de cara, é típico de criança, por isso que Nossa Senhora às vezes escolhe como seus confidentes as crianças: de onde é vós mecê? Né? É a pergunta da Lúcia para Nossa Senhora. E é interessante que Deus, isso também mostra muita pedagogia de Deus e como é o prêmio de Deus no céu. Nas aparições de Fátima, a Lúcia era a única que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. A Jacinta, ela via, ela ouvia, mas ela não conseguia falar com Nossa Senhora. E o Francisco só via, ele não ouvia e não falava com Nossa Senhora. Né? O Francisco é o que mais levou pito de Nossa Senhora, né? Tadinho. Né? Nossa Senhora, ela dá um pito público, inclusive, ela fala para Lúcia: diga para ele que ele tem que rezar direito, e que ele tem que rezar muitos terços, né? Tadinho. Né? Mas ela pergunta: de onde é vós mecê? E Nossa Senhora responde: sou do céu. E que é que vós mecê me quer? É típico da região de Fátima, né? O que você me quer? É o que você quer de mim, né? O que é que você mecê me quer? Eu vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois eu direi quem sou e o que quero, e depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Você, mecê, sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba logo? Uma pergunta da Lúcia para Nossa Senhora. Se ela vem do céu, ela deve saber se a guerra vai acabar logo ou não. E aí, Nossa Senhora responde: não te posso dizer ainda
enquanto não te disser o que eu quero. Ou seja, ela vai dizer, mas ela não pode dizer antes de dizer o que quer. E aí, é a parte mais bonita, né, da aparição, eu acho esse diálogo agora. Né? A Lúcia pergunta, e eu também vou para o céu? Nossa Senhora diz, sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas ele tem que rezar muitos terços. Então aqui, Nossa Senhora chama a atenção dele. Né? E aí ela começa a perguntar de várias pessoas, né? De tios, de parentes, de todo mundo que vivia em Fátima, que tinha morrido. Ela foi fazendo checklist para ver, né, quem que estava no céu e quem não estava. Aí ela pergunta, e a Maria das Neves já está no céu? Nossa Senhora diz, sim, está. E a Amélia? A Amélia, isso é o que, quando eu li isso, eu tinha uns 10 anos quando eu li o relato de Fátima, eu acho que desde aquela época eu rezo pela alma da Amélia. Olha a resposta de Nossa Senhora, estará no purgatório até o fim do mundo. A Amélia era uma jovem portuguesa, amiga das irmãs da Lúcia. E ela era uma jovem mais espivitada, assim, para os padrões da época, e ela morreu com 19 anos. E quando a Lúcia pergunta, Nossa Senhora fala, ela está no purgatório, até o fim do mundo. Eu falei, meu Deus, o que a Amélia aprontou? Né? E eu fico pensando nisso, né? Na justiça de Deus. Né? Na justiça de Deus. Deus é misericordioso, mas nós não podemos nos esquecer de que Deus é justo. E a justiça divina nada escapa. Nada escapa. Né? A Amélia está no purgatório até o fim do mundo. E aí Nossa Senhora começa dizendo, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos, que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados, com que Ele é ofendido, e também de súplica pelos pecadores? Olha o que Nossa Senhora pergunta, vocês querem receber tudo o que Deus quiser enviar de sofrimento para vocês? Né? Quanto que a gente foge do sofrimento? E a Lúcia, ela fala em nome dos outros, né? Porque os outros não falavam com Nossa Senhora. Ela responde, sim, queremos. Né? O Francisco não estava nem ouvindo o que Nossa Senhora estava dizendo. Né? E ela disse, sim, queremos. Né? Ela assume o compromisso pelos outros. E Nossa Senhora segue. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras aqui, é o relato, né, da irmã Lúcia, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando sobre nós uma luz tão intensa como que reflexo das suas próprias mãos. Esta luz acabou penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. Nós vimos nós mesmos em Deus mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz e para o fim da guerra. E aí ela fala da guerra. Então, é interessante, Nossa Senhora ela concede graças a estas crianças. A mesma luz de onde vinha a Virgem Maria, e a irmã Lúcia entendeu, ela diz, e nós entendemos que aquela luz era Deus mesmo. Ou seja, Nossa Senhora fala com eles a partir da luz de Deus. Nossa Senhora reflete a luz de Deus, e esta luz penetra no peito daquelas crianças tão intimamente, a ponto de que eles se veem, eles se enxergam, eles tomam uma consciência de si. Depois, nas aparições seguintes, Nossa Senhora vai falar da guerra, Nossa Senhora fala da necessidade de rezar o rosário, da necessidade de confissão, e assim as aparições vão se seguindo. Até que Nossa Senhora mostra às crianças os segredos, os 3
grandes segredos, né? E estes 3 segredos, né? Vamos pegar aqui o resumo deles, né? Destes 3 segredos. Só um minutinho, aqui está. Nestes segredos, Nossa Senhora ela vai comunicar basicamente uma mensagem de conversão, né? Os 3 segredos se referem a isso, a necessidade de conversão. O primeiro e o segundo são públicos. Um dos segredos é a visão do inferno. Nossa Senhora mostra aos pastorinhos o inferno. Foi tirada uma foto dos pastorinhos logo após a visão do inferno. Essa foto é famosa, vocês podem ver que o Francisco, depois da visão do inferno, ele está ainda com a testa franzida, retraída, e as meninas estão encolhidas, de medo. E a Lúcia, ela relata que ela vê um mar de fogo, onde os pobres pecadores estavam, e Nossa Senhora vai dizer para eles: vocês acabaram de ver os pobres pecadores. E muitos dos que estão caindo no inferno, lá caem porque não há quem queira se sacrificar por eles. O que essas crianças fazem depois da visão do inferno? Eles estavam um dia voltando para casa depois de cuidar dos rebanhos. A Lúcia e as crianças, eles acham uma corda grossa de amarrar cavalo. E a Lúcia teve uma ideia. Falou assim: por que a gente não corta essa corda e amarra na cintura? Ela propõe para os primos. Fala para Jacinta, né? A gente coloca debaixo do vestido essa corda e o Francisco amarra também. E eles fizeram esse propósito. Numa das aparições, Nossa Senhora menciona a penitência das crianças. Ela diz assim: Nosso Senhor está muito satisfeito de ver que vocês estão oferecendo pequenos sacrifícios. Mas Jesus não quer que vocês tragam a corda de noite. Eles dormiam com a corda para serem pinicados e acordados a noite toda, para sofrer pelos pecadores. E Nossa Senhora, ela diz para eles: Jesus aceita a penitência da corda, mas à noite não. Vocês precisam dormir, porque vocês cuidam de rebanho, vocês trabalham com os pais de vocês. E eu penso assim, num tempo como o nosso, onde as pessoas, até em termos de religião, em termos de fé, as pessoas buscam o lugar onde se sente bem. As pessoas querem rezar onde elas sentem. Nós estamos no tempo do sentir. Nossa Senhora propõe o sofrer e não o sentir. Nossa Senhora propõe o sacrifício. Nossa Senhora propõe a penitência. O descanso, a alegria, a satisfação, nós teremos na outra vida. Mas Nossa Senhora faz um convite a 3 crianças. E ela vai dizer: Nosso Senhor está muito satisfeito em ver que vocês usam a corda na cintura. Em tempos onde, às vezes, a gente ouve até depois da confissão: não preciso fazer penitência, não. Eu já ouvi em algumas confissões, eu disse: qual que é a minha penitência? Não tem penitência, não. Em tempos onde às vezes não se fala de penitência, Nossa Senhora aceitou a penitência de 3 crianças. Jesus aceitou a penitência de 3 crianças. Acho que isso tem muito a dizer ao nosso tempo. O nosso tempo está pouco acostumado à dureza. E o caminho de Nosso Senhor é o caminho do Calvário. O caminho de Nosso Senhor é o caminho da humilhação. O caminho de Nosso Senhor é o caminho da cruz. Não existe salvação sem cruz, sem Calvário. É o que Nossa Senhora veio dizer em Fátima. Nosso Senhor está satisfeito com vocês. E ela modera a penitência das crianças. As crianças queriam dar mais, Nossa Senhora modera.
Ela diz, não, à noite não. Rezem o terço. E depois, Nossa Senhora revela, por fim, um terceiro segredo. Esse terceiro segredo, ela diz que a Lúcia podia contar para os primos, para o Francisco, ele podia saber, mas ela disse, isso aí você vai dizer só ao bispo. E a Lúcia escreve esse segredo, e este segredo, acaba sendo transcrito e enviado ao bispo de Leiria. O bispo de Leiria envia o segredo ao Papa, e o segredo fica sob sigilo. Nossa Senhora vai dizer à irmã Lúcia claramente, ela faz alguns pedidos. Primeiro pedido, que a Rússia seja consagrada ao seu Imaculado Coração, para não espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora, muita gente, quando fala de Fátima, diz assim, Nossa Senhora não falou do comunismo, né? Nossa Senhora não usou a palavra comunismo, mas Nossa Senhora fala dos erros da Rússia. É bastante óbvia a interpretação. Assim como na Sagrada Escritura, você não vai encontrar a palavra purgatório, mas é óbvio que o purgatório existe, porque a Sagrada Escritura comprova. Então, não é pelo fato de Nossa Senhora não ter usado o termo que isso enfraquece aquilo que ela quis dizer. Os erros da Rússia. O que a Rússia implantou no mundo? O veneno do comunismo em 1917. E aí Nossa Senhora fala que se os pedidos fossem atendidos, eles teriam um tempo de paz. A Rússia se converteria. Mas se não atendessem, Nossa Senhora foi precisa. Nossa Senhora aparece no pontificado de Bento XV. E Nossa Senhora fala claramente para a irmã Lúcia, no pontificado de Pio XI, que não tinha sido eleito, o cardeal Achille Ratti não era ainda o Papa. Ela diz, no pontificado de Pio XI virá outra guerra pior ainda. Pior ainda. E a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Então Nossa Senhora pede essa consagração. E no terceiro segredo, Nossa Senhora faz uma recomendação de que o segredo não fosse publicado antes de 1960. De 1960. Mas que deveria ser publicado ali, naquela data, naquele momento. Pio XI leu o segredo. Como se referia à década de 60, ele não se preocupou. Pio XII leu o segredo. Pio XII, quando leu o segredo de Fátima, Pio XII desmaiou. João XXIII, quando foi eleito Papa, leu o segredo. João XXIII disse que o segredo não se referia ao pontificado dele e resolveu não publicá-lo, apesar da recomendação de publicação em 60. João XXIII ele fica Papa em 58, quando Pio XII morre. Pio XII morreu dia 9 de outubro de 58. João XXIII fica Papa em 58 e vai governar a Igreja até 62. 62, no meio do Concílio Vaticano II, João XXIII falece, é eleito Paulo VI. Paulo VI também se decide a não mencionar o segredo. Paulo VI, inclusive, ele teve a oportunidade de falar diretamente com a irmã Lúcia. Os bispos de Portugal tentaram promover esse encontro, ele nunca quis conversar com a irmã Lúcia. Paulo VI ele só cumprimentou a irmã Lúcia, mas nunca falou com ela. O Papa que fala com a irmã Lúcia foi João Paulo I, o Papa Luciani, quando ele ainda era cardeal, estando em visita a Fátima, a irmã Lúcia manda um recado. Ela estava já na clausura do Carmelo de Coimbra, e ela manda um recado ao futuro Papa, né, de que precisava falar com ele. E nesta conversa, ela
profetiza que ele seria eleito o sumo pontífice. E João Paulo I, que visitou Fátima, era entusiasta até das mensagens de Nossa Senhora em Fátima, morre depois de 33 dias de eleição. Paulo VI morreu dia 6 de agosto de 78, João Paulo I foi eleito em seguida, e depois de 33 dias ele morre. Dia 16 de outubro de 78, é eleito João Paulo II. João Paulo II se inteira da questão do segredo, só vai permitir a leitura do texto da visão do segredo no ano 2000. Mas há aqui uma controvérsia, e ela é verdadeira, e quem comprova, vou até sugerir aqui como fonte de leitura, leiam o livro, procurem o livro, Il Quarto Secreto di Fátima, de Antonio Sotti, né? É um autor italiano, e ele comprova com uma vastidão de documentos de que o texto lido no ano 2000 em Fátima se trata apenas do texto da visão. Então não é um texto falso, é um texto genuíno, é autêntico, mas ele é o texto da visão do terceiro segredo. Porém, como se trata de uma visão profética, toda visão profética ela não é muito clara. E Nossa Senhora explicou aquilo que as crianças viram. Então existe um rescrito, um adendo a esse segredo com as explicações de Nossa Senhora. Vocês podem ver que o próprio texto do segredo, que está no site do Vaticano, Nossa Senhora vai dizendo várias coisas, né? Por exemplo, lá no finzinho do texto vai dizer: o dogma da fé não se perderá em Portugal, etc, etc. O etc, etc, são as explicações a respeito do segredo. Então, este texto, ele não foi publicado. A tese deste autor italiano, Antonio Sotti, é de que um terceiro segredo, e ele junta as várias falas da irmã Lúcia e as várias falas de pessoas que tiveram acesso à irmã Lúcia. Então ele junta as peças do quebra-cabeça e ele diz: olha, o terceiro segredo, nós não sabemos exatamente do conteúdo lá, da explicação que Nossa Senhora dá, mas dá para intuir do que Nossa Senhora fala. E do que Nossa Senhora fala, segundo Antônio Sotti? Da crise da igreja. Né? A crise da igreja. Né? Que aí é mais ou menos no rumo da aula aqui que o Lucas Lancaster deu aqui para vocês, falando da crise ariana. Vocês lembram dessa aula aqui do CDB? Né? Que o Lucas ele faz o paralelo da crise ariana e fala um pouco da crise atual, né? Em que nós estamos. Então, é dentro deste panorama da crise. O Antônio Sotti diz, então, o segredo, ele se refere a isso. Né? O cardeal Ratzinger, no fim da década de 80, numa entrevista que ele deu, foi perguntado sobre o terceiro segredo, ele disse com todas as letras, o terceiro segredo não se refere a uma guerra, a eventos políticos, a nada disso, ele fala sobre a igreja. Então, por aí já dá para se ter uma noção que ele fala mais claramente deste processo que o próprio Paulo VI chamou de autodemolição da igreja. Né? Paulo VI, quando ele faz aquele célebre discurso falando da fumaça de Satanás no templo de Deus, ele fala do processo de autodemolição da igreja. Então, o segredo de Fátima parece caminhar neste rumo. Né? Então, mesmo que a igreja nunca publique isto, pela situação, é possível intuir que o segredo esteja justamente aí. Mas Nossa Senhora já deu o caminho e deu as armas. Qual é o caminho? Voltar-se para Cristo. Façam tudo o que Ele vos disser. Né? Imitar a Cristo. Quanto mais confessamos, quanto mais comungamos, mais nós nos conformamos a Cristo. Conheçamos a doutrina católica e moldemos a nossa vida na doutrina que é divinamente revelada e instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Os membros da igreja podem ser maus, podem ser pecadores, mas a igreja é a instituição divina
e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, é com estas palavras que eu encerro aqui esta nossa conversa, essa nossa conferência sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela repete em Fátima o que ela já havia dito em várias aparições. Ela havia dito em Rui do Bar, para Catarina Labouré. Nos momentos mais desesperadores, ela disse para Labouré, quando tudo parecer perdido, eu estarei lá. Eu estarei lá. E em Fátima, Nossa Senhora diz aos pastorinhos, por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o triunfo do Imaculado Coração de Maria é a vitória sobre o império de Satanás. São Francisco de Sales, ele narra que num exorcismo que ele mesmo realizou, ele fala isso. Que ele percebeu que no rito do exorcismo, os demônios se retorciam diante do nome de Jesus, mas eles urravam diante do nome de Maria. São Francisco de Sales, intrigado, ele perguntou ao demônio. E ele disse assim, mas por quê? Se Cristo é o homem Deus, por que diante do nome de Maria Santíssima, que é criatura, vocês berram e urram muito mais? E o demônio confessou, porque para nós não é tão humilhante sermos expulsos por Deus. Cristo é Deus. Mas é humilhante termos de nos submeter a uma mulher, a uma criatura de Deus. Ser humilhados por uma mulher, para nós é muito pior. Ser humilhados por uma mulher na qual nós não podemos tocar é muito pior. Dali em diante, São Francisco de Sales só invocava Nossa Senhora nos exorcismos. O caminho era mais curto. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, ele prepara o triunfo final do Sagrado Coração de Jesus. Jesus veio ao mundo por Maria. O triunfo e o reinado de Cristo virão ao mundo pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria esmagará a crise da igreja. O Imaculado Coração de Maria esmagará a heresia, o erro, o pecado. Primeiro em nós, depois na igreja e depois no mundo. Do triunfo do Imaculado Coração de Maria depende, é dele que depende, a instauração definitiva do reino final de Cristo, que já reina pelo braço da justiça que pesa sobre o mundo, ou pela misericórdia. Nosso Senhor quer reinar pela misericórdia, mas o braço da justiça, às vezes, é necessário. E aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, ela vai repetir no Brasil, ela vai repetir em Simbres, ela vai repetir em Campinas. Quando Nosso Senhor e ela nos ensinam a invocar a sua intercessão maternal, dizendo, ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Dom Barreto, bispo no tempo das aparições em Campinas, ele dizia que as lágrimas, elas são a linguagem dos corações que de tanto sofrer já não sabem mais falar. Aqueles que não sabem mais o que falar choram. E o diabo foi derrubado pelo choro da mulher, a mulher por excelência,
profetizada no Gênesis, quando Deus Pai diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E no momento dramático da história em que vivemos, antes, agora, talvez como nunca nos últimos séculos, a crise, ela se mostra em todos os níveis. É uma crise ideológica, é uma crise moral, é uma crise de valores, é uma crise interior até mesmo em nós, para conseguirmos discernir e distinguir o que é bom daquilo que é mal. Essa crise, ela afeta todos os níveis. Mas é neste momento dramático que começamos a ver quem é a descendência da mulher e quem é a descendência da serpente. Mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. E quando este triunfo se manifestar, é importante saber de qual lado nós estaremos. Dos filhos da serpente ou dos filhos da mulher? Nossa Senhora nos guarde. Deus abençoe.